Olá pessoal, bom dia. Hoje é 2 de janeiro de 2021. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma decisão tomada pelo ministro Luiz Fux, certo? Olha só, Luiz Fux autoriza o governo de São Paulo suspender pagamento de precatórios durante o exercício aí de 2021, certo? No vídeo de hoje também vou trazer aí o escrito em destaque, né? O escrito em destaque do dia, que é aí um quadro, certo? Que começou desde ontem, dia 1º de janeiro de 2021, e vai até 31 de dezembro de 2021. Todos os dias colocarei um escrito em destaque no primeiro vídeo da manhã, tá bom? E no vídeo de hoje, o escrito em destaque vai ser aí o professor Walter Rodrigues, do canal Fênix de Informação. Ele já é um inscrito, né, há bastante tempo no meu canal, uma pessoa excepcional que faz um trabalho excepcional e que vocês também precisam conhecer aí o seu trabalho, certo? Então, olha só, o escrito em destaque hoje é o professor Walter Rodrigues, aí do estado de Pernambuco, tá bom? Então, um grande abraço para ele, e hoje ele é o especial aqui no meu canal VF News, tá bom? Mas vamos lá, a notícia que é muito importante. Luiz Fux autoriza o governo de São Paulo a suspender pagamento de precatórios durante o exercício de 2020. Segundo o presidente do STF, a suspensão tem o objetivo de garantir recursos federais, públicos, estaduais para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. O ministro exigiu que gestão de João Dória comprove que os recursos foram usados integralmente em ação contra a pandemia, em ações contra a doença. Foi suspenso? Foi. Porém, o Estado tem que provar que todos esses valores que seria direcionado para precatórios foi aí gastos, né, com recursos aí usados para a pandemia, certo? Olha só, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, o ministro Luiz Fux, autorizou nesta quarta-feira, dia 30 de dezembro, a suspensão do pagamento de precatórios pelo governo de São Paulo durante o exercício do ano de 2020, por causa da pandemia do Covid-19. Os precatórios são dívidas do poder público que surgem a partir de uma condenação na justiça, contra os quais não recebem mais recurso, né? São brigas entre o segurado, certo? E o INSS, por exemplo, que o segurado vence essas ações, que passa a ser aí um precatórios ou o RPVs. RPVs são aqueles, né, aquelas ações pagas que vai até a 60 salários mínimos ou R$ 62.700 no valor vigente de 1.045, que esse ano é diferente, tá bom? Esse ano o salário mínimo passa a ser aí R$ 1.100. E precatórios são aqueles valores que ultrapassam 60 salários mínimos, tá bom? Olha só, abro aspas. Deve o STF autorizar a suspensão do plano de pagamento de precatórios do exercício de 2020, garantindo à Fazenda Pública Estadual a rigidez fiscal necessário para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, com foco na iminente projeção de imunização, fecho aspas, disse o ministro Luiz Fux. A autorização do STF acontece no último dia do prazo do governo de São Paulo, que tinha para repassar ao Tribunal de Justiça de São Paulo os valores que seriam usados para pagamento da fila de contribuintes dos precatórios do ano de 2020. O presidente da Corte exigiu, porém, que a gestão do governo João Dória comprove que os valores que deveriam ser usados na fila dos precatórios foram, de fato,
aplicados integralmente no combate à pandemia, certo? Defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para autorizar que o Estado de São Paulo suspende a execução do plano de pagamento de precatórios, exclusivamente no que se refere às parcelas pendentes do ano de exercício de 2020, devendo ainda comprovar que os valores respectivos foram integralmente aplicados para o custeio das ações de prevenção, contenção e enfrentamento à pandemia do Covid-19, afirmou aí o ministro Luiz Fux. A decisão do Luiz Fux acontece depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJ, decidiu não renovar a autorização dada no mês de abril à gestão de Dória, para que o pagamento dos precatórios fosse suspenso por 180 dias. Passando-se 6 meses, a gestão do governo Dória solicitou em setembro à Justiça Paulista um prazo para que fosse estendido, mas o pedido foi negado pelo tribunal. A decisão em setembro do TJ fixou o percentual de 3,36% da receita corrente líquida mensal do governo de São Paulo para execução do plano de pagamento dos precatórios atrasados, além de determinar a reposição nos meses de setembro a dezembro de 2020, nos valores que não foram depositados no período de suspensão. O TJ de São Paulo também fixou para o exercício de 2021 a alíquota de 4,16% da receita corrente líquida estadual para o pagamento dos débitos de precatórios percentual acima de 1,5% que vigoram até este ano de 2020. Após a decisão do Tribunal Paulista, em setembro, a gestão de Dória já tinha ido ao STF pedir a suspensão das regras sobre precatórios no país, questionando uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e leis sobre o tema, que, segundo o governo paulista, retira poder dos governos locais de estabelecer cronograma próprio para pagar suas dívidas. O pedido, porém, foi negado pela ministra Rosa Weber, que afirmou que os tribunais de justiça do Estado têm a participação na gestão do plano e de pagamento de precatórios. Abro aspas. As normas constitucionais que regem o pagamento de precatórios em atraso incumbiram ao Tribunal de Justiça local de administrar, calcular e receber os valores devidos, bem como de gerir plano de pagamento anual, disse a ministra. Os integrantes da organização judiciária do país estão os aludidos tribunais sujeitos a regramentos específicos no âmbito da competência normativa do Conselho Nacional de Justiça. Também quando o tema é dos precatórios, a fim de conferir uniformidade e efetividade aos procedimentos, aí completou a ministra, né? Então, está aí suspenso referente a pagamentos do ano de 2020 de precatórios para o Estado de São Paulo, decisão aí do ministro Luiz Fux, tá bom? Então, qualquer novidade sobre esse assunto, eu estou trazendo aqui para vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo. E muito obrigado ao professor Walter Rodrigues por estar sempre conosco aqui no canal VF News. Um beijo enorme para todos vocês. Tchau, tchau.